Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva por completo, nos dê a serenidade para mais um Evangelho. Saudando as equipes amigas aqui presentes, para tocar ao nosso coração, para que este Evangelho ecoe em nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu sou Deusi, da Casa Redentor, Santo André, e voluntária desta casa, Francisco de Assis, em Diadema. Na noite de hoje, nós vamos estar conversando um pouco, refletindo sobre este Evangelho de Luz, do capítulo 10, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Também está em Mateus 7, 3, 4 e 1 e 2. No Evangelho, Jesus está sendo interpelado por fariseus, escribas, doutores da lei. Ele está numa praça e a ele é levado uma mulher. A mulher é acusada de adultério. Aqueles que estão a lhe interpelar dizem a este: Senhor, o que pensas a este respeito? A lei nos diz para apedrejar tais como esta. Jesus, serenamente, agacha-se, começa a escrever na areia. E como se aquilo tudo estivesse a importunar tanto os corações daqueles enraivados, com tanta raiva da mulher, começam a questionar mais ainda Jesus. Jesus levanta-se e diz a estes: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E aí é como se uma flecha de amor fosse tocado em seus corações. Eles começam a refletir. E neste momento vão saindo um a um, dos mais velhos aos mais novos, ficando somente Jesus e a mulher. Ele se dirige a ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher simplesmente diz: Senhor, todos se foram, não há mais ninguém. E ele diz a ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O Evangelho é muito rico e continua no livro Boa Nova, na questão onde os apóstolos também não entendem a atitude do Mestre. João vai até ele e pergunta: Senhor, por que agiste de tal forma? Não está escrito na lei que nós devemos pagar até o último centil? E a mulher realmente era de uma vida vil, pecadora? Jesus se dirige não somente a João, mas a todos aqueles apóstolos, e se refere da seguinte forma à mulher: quem te deu juízo para julgar tal situação, tal mulher? Conheces sua vida intimamente? Conheces o que ela vem passado? Conheces o que ela já vivenciou? Quais são os infortúnios que ela passa em relação às outras mulheres? Mas, Senhor, está escrito na lei. Jesus diz: em tais casos de erros, de condutas indevidas, deveis pensar que são sementes necessárias de adubo, de ser melhorada, tratada, e talvez frutifique um novo ser, uma nova oportunidade. Todos aqueles que estão nesta situação estão no erro, com certeza, mas têm que ser tratados com o coração. E se vai. Assim também, meus irmãos, no Evangelho, tão rico de interpretação, é-nos trazido a questão 903 dos Livros dos Espíritos, onde é-nos chamado a atenção do que nós observamos, do que nós mais olhamos da conduta do outro. E nessa questão é-nos pedido
a atenção quanto ao nosso olhar, o cisco do outro ou o nosso cisco. Quando observamos esse cisco, muitas vezes, do olho do outro, ele é enorme, mas quando não vemos a nossa trave, esta sim não nos parece muito grande, irrelevante muitas vezes. O ensinamento do Evangelho é muito rico pelo posicionamento de Jesus, pela sua colocação firme em relação a como devemos julgar. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgueis, sereis julgados. Com a mesma medida que medires, serei medidos. É uma reflexão muito grande, não é, meus irmãos? A pensar que todos nós desejamos misericórdia. Todos nós desejamos uma palavra afetuosa, carinhosa, no momento de aflição, no momento de erro. Porque nós somos seres aprendizes deste Evangelho. Buscamos seguir o Evangelho, mas também erramos muitas vezes nas nossas posturas, nas nossas condutas, e nos fazemos juiz, detentor de todas as leis, e com certeza damos sempre um veredito. Um veredito muitas vezes enérgico, duro, conforme os nossos condicionamentos mais íntimos da criatura. Esses nossos posicionamentos nós trazemos de vidas pretéritas, de reações enérgicas que tivemos em algumas circunstâncias, de posicionamentos através de uma filosofia, de uma doutrina que talvez tenhamos abraçado. Porém, no momento presente, nós estamos aprendendo a caminhar com Jesus. Estamos aprendendo a seguir o seu Evangelho, as trilhas do seu caminhar. E aí observamos qual foi a atitude de Jesus para com a mulher. Qual foi a atitude de Jesus para com aqueles que o interpelavam? Qual foi a atitude de Jesus para com os apóstolos? E neste momento nós temos que reportar as nossas vidas cotidianas. A história do lençol, tão conhecida, é nos apresentada da seguinte forma. A mulher reclamava ao marido de ver o lençol no varal da vizinha, tão sujo, tão tratado com desleixo, e reclamava com seu marido todas as vezes que via esse lençol desta forma. E ao colocar isso, o marido ficava a observar e olhava e olhava. E certa feita ela observa, nossa, ela deve ter trocado de sabão. Nossa, ela deve ter aprendido. Alguém deve ter ensinado ela a lavar melhor aquele lençol. O marido chega até ela e diz apenas, não, mas fui eu que lavei. Você ajudou a lavar esses lençóis? Não, eu simplesmente limpei os vidros da janela. E assim, meus irmãos, nós também reagimos, agimos em relação ao nosso próximo. Vemos, sim, o defeito, o filho, a questão do outro. Mas quando essa questão é na nossa família, com os nossos entes queridos, muitas vezes nós amenizamos, nós queremos uma indulgência, nós queremos uma retratação, um tratamento diferenciado. Assim nós agimos porque nós estamos muitas vezes na projeção, na autodefesa. O defeito do outro é aquilo que eu projeto muitas vezes no outro que está em mim e que eu muitas vezes não consigo enxergar. Esse defeito muitas vezes é nos trazido de vidas pretéritas, sim, mas nós estamos nas conquistas das nossas melhoras, das nossas oportunidades, de sermos vigilantes
na maledicência, no trato, nas nossas conquistas de melhoria, de tratar o nosso semelhante. E como essa semente é uma semente a ser germinada de uma forma melhorada, produtiva, com um adubo perfeito, com a questão das ferramentas que nós estamos desenvolvendo cotidianamente de aprendizado, a nossa postura, quando de um posicionamento a tomar, primeiramente há que ser de se pensar e de se colocar no lugar do outro, de estar aberto e receptivo o coração ao entendimento. E muitas vezes, quando não conseguirmos, calarmos, juntos sofrermos, juntos ampararmos, juntos elevarmos a criatura. Assim somos chamados ao convite fraterno da caridade, ao convite fraterno do amor ao próximo, a sermos misericordiosos para também termos a misericórdia. Nós vamos agradecendo a oportunidade deste Evangelho, desta reflexão, de nosso pensamento ser em busca de sermos cada vez mais cristãos. Na situação presente, temos muitos julgamentos, temos muito a conquistar. E vamos sim sair dessa situação melhorados, sabendo ajudar, sabendo ver a dor do próximo, sabendo fazer a justa justiça. Nós vamos agradecendo a oportunidade, vibrando intensamente pelo momento atual, pelos que sofrem, pelos doentes, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos que estão se colocando à disposição de servir, de auxiliar de alguma forma, pelos dirigentes, pelas escolas, que estão também, neste momento, aguardando as oportunidades. Mas em cada casa, em cada lar, estão as escolas, estão os evangelhos, estão as oportunidades da vivência familiar, do conhecer um ao outro, do buscar em vida familiar Jesus no lar, Jesus em nossas conquistas. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem maledicência, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.